Olá, essa aula aqui ela é voltada para a prova de recuperação do terceiro trimestre de matemática, tá? Antes de a gente começar, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro é que fiquei extremamente chateado pela quantidade de matérias da qual vocês ficaram em recuperação. Eu acho que às vezes falta um pouco de pensamento mesmo no investimento que os pais de vocês fazem, não somente na escola, mas também no reforço. E isso não é ser chato, isso é querer que vocês cresçam, que vocês evoluam, que vocês vão para frente, sabe? O caminho que vocês almejam chegar lá na frente, muitos deles dependem do estudo. Então, vocês começarem a vida acadêmica de vocês agora no sexto ano, onde vocês começam a ter professores diferentes, onde uma rotina de matérias e uma quantidade muito maior de conteúdos ela é exposta para vocês, e vocês agirem dessa forma, com essa passividade, é algo muito ruim, é algo muito prejudicial. Então eu espero que não seja rotina. Porque rotina de ficar de recuperação são para pessoas que não estudam. E eu espero que vocês não queiram ter esse estigma, que vocês não queiram ter isso atrelado a vocês, de que vocês são pessoas que não estudam, sabe? Então, eu espero que vocês se esforcem, que vocês se dediquem para tentar recuperar essa nota e tentarem não ir para a recuperação final. Se forem para a recuperação final, talvez por um déficit lá no início do ano, do qual vocês também não se esforçaram o suficiente, a gente vai estar aqui também para cobrir vocês e ajudar nessa situação. Mas que vocês entendam que estar de recuperação não é normal e que vocês precisam focar e se dedicar, sabe? Porque só assim vocês vão conseguir almejar tudo aquilo que vocês querem na vida de vocês. Então, para conseguir isso, vocês precisam focar e serem determinadas naquilo que vocês têm que fazer. Estudar não é a coisa mais legal do mundo, não é. Muitas vezes vocês deixam de fazer coisas que vocês gostariam de estar fazendo para estar estudando. E é assim que tem que ser. Vocês, nessa idade, vocês só fazem isso da vida de vocês só precisam estudar. Vocês estão na melhor fase da vida de vocês, então aproveitem e desfrutem disso, sabe? Lá, acreditem, lá na frente vocês irão sentir falta. Recado dado, espero que vocês estudem, vocês se dediquem para tentar recuperar o mínimo que for nessas notas para não irem para a recuperação final. Ainda assim, se vocês forem, estaremos aqui, de mãos dadas. Vamos conseguir passar por isso e chegar no sétimo ano. Porém, para isso, eu preciso que vocês se dediquem e se esforcem aqui. Eu vou fazer o máximo para mostrar para vocês como vocês têm que fazer na prova de amanhã, tá? E para isso eu separei todos os conteúdos que irão cair na prova, coloquei aqui e vou mostrar como que a gente resolve. Eu não trouxe questões contextualizadas, ou seja, questões que se parecem com as que os professores fazem, mas eu trouxe exemplos de como vocês vão resolver mesmo na prova. Então, isso vai também necessitar de uma interpretação de vocês de cada uma das questões e daquilo que as questões pedem. Beleza? Vamos lá. Com relação ao primeiro tópico que a gente tem é sobre área de triângulos. Esse conteúdo eu fiquei muito contente porque ele é muito fácil. Na prova ele poderia pedir sobre a questão dos lados do triângulo, né? Se é um triângulo equilátero, um triângulo escaleno ou um triângulo isósceles. Ele vai pedir isso? Não. Então assim, já é algo que vocês vão tirar de letra, porque é algo mais tranquilo. O que ele vai pedir de fato é cálculo. Isso aí vocês vão precisar ter atenção e ter esse enfoque. Mas a única parte de cálculo que ele vai pedir com relação a triângulo são as suas áreas. E área de triângulo é muito fácil. Como eu costumo falar, é mais fácil que tirar doce da boca de criança. Como é que a gente resolve isso? Muito simples. Base vezes altura dividido por 2. Mais uma vez, base vezes altura dividido por 2. E por que isso? Vocês me perguntam e eu respondo a vocês. Eu não sei se vocês se recordam, mas vocês já estudaram também a questão das áreas em um quadrado. Perfeito? Eu não sei se vocês se recordam, mas a base de um quadrado, e aqui vou desenhar um quadrado para ter como exemplo, a base, a área de um quadrado, ela era igual a base vezes a altura. A altura aqui chamarei de h, porque na matemática a gente usualmente costuma utilizar o h para representar a altura. Tá? Então, em um quadrado, a gente tinha que a área era base vezes a altura. Porém, a gente não está falando de quadrado, a gente está falando de área de triângulo. E por que, que eu estou explicando isso? Porque se vocês pararem para prestar um pouco de atenção, a gente tem que
todo paralelogramo, ele forma o quê? Um triângulo. Como assim? Se eu traçar uma linha vindo de uma diagonal a outra, e agora, só para ficar mais fácil de visualizar, eu irei apagar esta parte daqui de cima, do que era um antigo quadrado, ou ao menos eu tentei fazer um quadrado, vocês vão ver que essa figura se formou o quê? Um triângulo. Então, a gente tem que todo triângulo é a metade de um paralelogramo. Então, por isso que o cálculo da base de um triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. A área de triângulo é isso, pessoal. Base vezes altura dividido por 2. Mais uma vez, como que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. E por que dividido por 2? Porque um triângulo ele é a metade de um paralelogramo. Paralelogramo é toda figura que tem 4 lados. Show? Agora vamos praticar. Vamos fazer esse primeiro exemplo que está aqui na nossa tela. A gente tem um triângulo de base 9 centímetros e de altura 4 centímetros. Como que a gente realiza o cálculo de área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Qual é o valor da base? 9. Qual é o valor da altura? 4. Tudo isso dividido por 2. 9 vezes 4 é igual a 36. 36 dividido por 2 vai ser igual a 18. 18 centímetros quadrados. Esse 2 aqui em cima, que eu acabei de pôr por último, ele significa quadrados. E por que quadrados? Porque é justamente a medida de área. A área é metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado. Tá? E eu coloquei centímetro porque justamente a gente tem que essa figura, os dois lados dela são dados por centímetro. Então daí a gente tem centímetro quadrado. Beleza. Próximo exemplo. Como que a gente faz a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. É repetitivo? É chato? É, mas para entrar onde? Na cabeça. Vamos lá. Qual é a base desse triângulo? Isso aí. 5. Qual é a altura desse triângulo? A altura dele é 7. Tudo isso dividido por 2. 5 vezes 7 é igual a 35. 35 dividido por 2. Tá? 35 dividido por 2 ele dá um valor quebrado. Ele dá cerca de 17,5. Tá? 17,5 centímetros quadrados. E mais uma vez, por que centímetro quadrado? Porque centímetro quadrado é a medida de área. Tá? Agora vamos para o último. A base é igual a 4. Vou colocar aqui só para o desencargo, né? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo é igual a 4. A altura dele é igual a 3,5. Tudo isso dividido por 2. 4 vezes 3,5 é igual a 14. 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7 centímetros quadrados. Simples assim. Essa é a parte de área de triângulos. Esse material ele vai ser disponibilizado para vocês respondidozinho assim do jeito que está ao final da aula, tá? Então, enfim, eu só espero que vocês estejam acompanhando, estejam aprendendo e mais uma vez, qualquer dúvida, nos contatem que a gente está à disposição para ajudar, tá? Pronto. Sobre área de triângulos é isso. Base vezes a altura dividido por 2. É só isso. Tá bom? Então, por favor, prestem atenção, principalmente nos cálculos e na divisão. Tá? A divisão ela pode ser um pouco mais puxada, principalmente quando é o caso de dar um número decimal
como deu nessa questão aqui, 17,5. Tá bom? Eu não frisei nem fiz os cálculos aqui agora, até porque não é a intenção. A gente está falando das 4 operações básicas aqui da matemática, então a gente pressupõe que vocês saibam isso e devem saber, né, de forma mais aprofundada e mais legal, mais tranquilo, tá bom? Mas, enfim, vamos adiante, até porque aqui o intuito realmente é mostrar o conteúdo para vocês e como vocês têm que fazer na prova amanhã. Mais uma vez, se cair questão de área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Show? Vamos adiante. Agora a gente vai ver a questão de probabilidade em porcentagem. Essa questão é um pouco mais complexa no sentido de conseguir explicar para vocês alguma teoria. Então eu trouxe o exemplo na prática para a gente de fato resolver, tá? Eu acho que vai ficar bem tranquilo, acho que vocês vão conseguir entender bacana, tá? Bom, inicialmente eu separei, né, como exemplos essas bolas, tá? E daí em cada uma dessas bolas, vocês percebem, elas possuem números diferentes. Então daí a gente vai ver a questão de probabilidade. O que eu tenho para falar de probabilidade para vocês? Probabilidade é aquilo que a gente quer dividido pelo total. Então eu vou até anotar isso aqui, deixar isso como um asterisco. No caso seria o que a gente quer dividido pelo total. Beleza? A partir disso, agora, a gente vai tentar desenvolver essa questão. Logo de início, ele fala assim: qual a probabilidade em porcentagem de, ao sortear uma dessas bolas, sair um número? E daí a gente tem letra A e letra B. Tá? Na questão da letra A, ele pergunta a probabilidade de sair um número que seja divisível por 3. O que é um número ser divisível por 3? Que quando a gente põe na questão da divisão, dê uma divisão o quê? Exata. Tá? Então a gente vai olhar dentro dessas 10 bolas aqueles números que eles são divisíveis por 3. Beleza? Então vamos lá. O 27, ele é divisível por 3? Sim. Então já temos um número. O 12 é divisível por 3? Também, dá 4. O 10, ele é divisível por 3? Não, não conta. O 37, ele é divisível por 3? Não, não dá uma conta exata. O número 1, ele é divisível por 3? Também não. Agora vamos para a segunda linha. O 15, ele é divisível por 3? Sim. O 36 é divisível por 6? Sim. O 18 é divisível por 3? Também. 45 é divisível por 3? Sim. O 9, ele é divisível por 3? Também. Então agora o que é que a gente vai fazer, pessoal? Como eu já expliquei para vocês. A gente vai contar os números que a gente quer, que no caso seriam todos os números que são divididos por 3, e a gente vai dividir pelo total de bolas, nesse caso, que a gente tem, o total de números. Tá? Vamos lá. A gente queria divisíveis por 3. A gente tem 27, 1, 12, 2, o 15, 3, o 36, 4, 18, 5, o 45, 6 e o 9, 7. Então a gente tem que, na letra A, a probabilidade em porcentagem de a gente retirar qualquer um desses números e ser um número divisível por 3, ela é igual a 7 sobre 10. Tá? E daí agora, o que é que a gente precisa entender? Ele quer isso em porcentagem. Como é que a gente vai fazer uma porcentagem, pessoal? Lembra? Porcentagem, ó, por 100. Porcentagem por 100. Então é todo número que é divisível por 100. É dividido por 100. Então, aqui, nessa fração, 7 décimos, como é que a gente pode fazer com que esse 7 ele se transforme em 7 dividido por 100? Né, em um número dividido por 100. É só a gente multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10. Por exemplo, dividido vezes 10, vezes 10. 10 vezes 10, a gente sabe que vai dar 100. E 7 vezes 10 é igual a 70. Muito bem. Agora, vê só. Se a gente olhar para a fração, a gente consegue descobrir a porcentagem daqui. Tranquilo, tranquilo. Vê só. É 70 por 100.
70 por 100. Então, isso é igual a 70%. Concorda? Então, qual é a probabilidade em porcentagem de a gente retirar ao acaso dessas 10 bolas um número divisível por 3? É igual a 70%, tá? Porque a gente tem um total de 7 bolas, na verdade, perdão, a gente tem um total de 10 bolas e dentro dessas 10 bolas a gente possui 7 números que são divisíveis por 3. Então daí é aquela continha que eu já disse a vocês, aquela divisão do início. É o que a gente quer dividido pelo total, que nesse caso, como a gente já havia feito aqui embaixo, 7 dividido por 10. Porém, a gente quer descobrir a porcentagem. E a porcentagem é todo aquele número que ele é divisível por 100. Ele é dividido por 100. Porcentagem por 100. Tá? Então, daí, para que a gente transformasse o 10 em 100, a gente precisava multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10. Daí a gente tem 10 vezes 10 que dá 100 e 7 vezes 10 que dá 70. Automaticamente a gente tem a porcentagem, que no caso é 70%. Agora vamos para a letra B. Tá? Na letra B ele pede um número, ele pede na verdade a porcentagem de um número, da quantidade de números que são múltiplos de 5. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou marcar com uma caneta diferente para que, enfim, acabe não destoando aqui. Múltiplo de 5, pessoal, são todos aqueles números que são terminados ou em 5 ou em 0. O que é ser múltiplo de 5? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim sucessivamente. Então, todos os resultados dessas multiplicações que eu acabei falando, eles são múltiplos de 5. Tá? Então, basicamente é isso. E acho que para auxiliar mais no conteúdo de vocês, todo múltiplo de 5, mais uma vez, ele é terminado ou em 5 ou em 0. Tá? Então, agora, mais uma vez, quando a gente tem a questão de probabilidade em porcentagem, o que a gente tem que fazer? A gente vai contar o que a gente quer, que no caso, quem vai estar dizendo é o comando da questão. Como na letra A eram todos os números divisíveis por 3, a gente foi e procurou aqui todos os números, correto? Na letra B, ele pede todos os números que são múltiplos de 5. E qual a porcentagem, se a gente fosse tirar, vamos imaginar uma caixa aqui, e tivessem os 10 números dentro dessa caixa, qual seria a probabilidade em porcentagem da gente retirar um número dentro desses 10 que sejam múltiplo de 5? E daí, a gente tem que fazer a probabilidade, que no caso seria ver quantos números são múltiplos de 5, realizar a divisão pelo total, e daí sim a gente conseguiria saber qual é o valor, tá bom? Vamos lá. Múltiplo de 5, beleza? Vamos olhar. 27 é múltiplo de 5? Não. 12 é múltiplo de 5? Não. O 10 é múltiplo de 5? Sim. Então vamos marcar um X aqui para ele. 37 é múltiplo de 5? Não. 1 é múltiplo de 5? Não. O 15 é múltiplo de 5? Sim. Vamos marcar um X aqui. O 36 é múltiplo de 5? Não. 18 é múltiplo de 5? Não. O 45 é múltiplo de 5? Sim. O 9 é múltiplo de 5? Não. Mais uma vez voltando. A questão de probabilidade em porcentagem é tudo aquilo que a gente quer dividido pelo total. No caso, a gente queria todos os números que são múltiplos de 5, que eu acabei marcando um X na cor azul. Quantos números foram múltiplos de 5? O 10, o 15 e o 45, totalizando 3 ao todo. Perfeito? Então, na parte de cima, a gente vai colocar o 3. E na parte de baixo é o total. Quantas bolas a gente tinha ali, pessoal, ao todo? 10 bolas. A gente fez isso na questão passada. Perfeito? Muito bem. Outra forma de resolver diferente dessa é realizando esse tipo de conta, que eu vou explicar porque acho que é melhor por desencargo de consciência, caso precise fazer um cálculo que seja diferente dos que eu fiz anteriormente. Tá bom? A gente realiza a divisão do número.
tá? A gente realiza a divisão. Então, se a gente tem aqui 3 dividido por 10, lembra? Quando a gente tem um número que é dividido por uma potência de 10, seja ela 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, a gente vai andar com a vírgula uma casa para onde? Para a esquerda, quando for dividido por 10. Lembra, toda divisão a vírgula vai para a esquerda. Isso é conteúdo de vocês, tá? Vocês já viram isso anteriormente, eu estou só reforçando. E partindo do pressuposto que vocês lembram disso, porque acaba que é matemática básica. Então, o que eu estou querendo focar aqui com vocês é, de fato, o conteúdo que vai cair na prova amanhã. E esse conteúdo que vai cair na prova tem alguns pré-requisitos, como vocês já viram, né? E já perceberam. Então, assim, eu só estou relembrando, porque são conceitos da matemática que vocês já viram, tá? Inclusive, enquanto eu ainda as ensinava no início do ano, não sei se vocês se recordam, mas a gente viu muito isso. Então, a gente tem que pegar o número. Onde é que vai estar a vírgula nesse 3? Exatamente, ó, aqui, ao lado, na direita. Se a gente tem 1, 0, essa vírgula vai andar para a esquerda quantas casas? Isso mesmo. Cheguei a ouvir daqui. 0,3. A vírgula vai andar uma casa só para a esquerda. E como resultado dessa divisão, ela saindo aqui da direita, vindo para cá, a gente teve 0,3. Beleza, mas cadê a porcentagem aí? Lembra que toda porcentagem é por 100, porcentagem por 100. Porcentagem por 100. Então daí, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse resultado daqui de 0,3 por quanto? Por 100. Porcentagem por 100. Por quanto que a gente vai multiplicar esse 0,3? Por 100. Vezes 100. Mais uma vez, isso já foi conteúdo que já foi visto. Quando a gente multiplica um número por uma potência de 10, multiplica, a vírgula ela vai para a direita ou vai para a esquerda? Quando a gente multiplica, vai para a direita. Perfeito. Então, a gente vai olhar agora quantos zeros esse número possui, essa potência de 10 possui, para a gente saber quantas casas irão andar para a direita. Perfeito? Então, vamos lá. É 0,3 e a gente tem 2 zeros. Então, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Então, no final das contas, o resultado vai ser igual a 30. Porém, agora, como a gente multiplicou por 100, é 30 por 100, tá? 30%. Então, qual é a probabilidade de a gente retirar um número que seja múltiplo de 5 dessas 10 bolas? 30%. Show? Mais uma vez, não é um conteúdo complicado, é um pouco chato, mas é aquilo. Vocês precisam desenvolver, vocês precisam ir. E assim, não somente ver essa aula, tá? Como eu já falei para vocês e falei muitas e muitas vezes, o estudo da matemática não é um estudo passivo. O que é ser um estudo passivo? Assistir aula. Matemática não é assim. Nunca pode ser assim. Nunca foi e nunca será. Matemática, vocês precisam pegar o lápis e começar, ó, a fazer. Tá? Então, assim, chegar, façam exercícios, peguem os exercícios dos livros que não estão realizados, exercício de caderno mais e pratiquem. Pratiquem, façam. Qualquer dúvida, mais uma vez, eu tô aqui, sabe, para isso. Eu tô aqui para ajudar vocês no que eu puder. Então, qualquer dúvida, se ainda permanecer após o fim dessa aula, quando vocês estiverem resolvendo os exercícios, por favor, me contatem, que daí a gente vai resolvendo, enfim, eu ajudo vocês da forma que eu puder, tá? Mas tenham isso em consciência. Vocês precisam fazer exercício. Vocês somente assistindo essa aula daqui, que está sendo muito proveitosa, beleza. Mas vocês não vão conseguir aprender se não fizerem, tá? Então, assim, após o final da aula, peguem o caderno mais, aqueles exercícios que não estão feitos e realizem. Eu peço, por favor, se vocês querem tirar uma nota boa amanhã, façam isso, tá? De verdade. Enfim, vamos para cima, vamos adiante, vamos para o próximo exercício. Esse daqui é muito fácil, tá? E quando eu vi que esse conteúdo ia cair, eu falei, caraca, bacana. Porque é um conteúdo que não é difícil, tá? Ele é um conteúdo que ele pode ser chato, e ele é chato, eu não vou mentir. Mas ele é um conteúdo bacana, é interessante, e ele pega muito mais a inteligência de vocês e esse pensamento que vocês precisam ter e perceber do que qualquer outra coisa.
e vocês vão perceber que é prática, tá? Esse aqui é uma questão que vocês não podem errar de jeito nenhum. Nenhuma das outras, na verdade, né? Eu acho que a gente tem graus de dificuldade. E esse conteúdo aqui que eu vou mostrar para vocês é o mais fácil de todos. E repito, é o mais fácil. Porque ele basicamente não envolve conta. É basicamente interpretação desse plano cartesiano que a gente vai ver aí agora. Tá? Então, assim, eu espero que vocês prestem muita atenção, que vocês vejam de fato, assim, com muito afinco, com muita vontade, e que vocês consigam entender. É isso que eu quero, que vocês entendam. Show de bola? Vamos lá, vamos adiante. Tá? Perdão, fui ajeitar a cadeira, eu quase entrei aí na tela, né? Mas é só. Primeiro, o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano ele é formado por retas perpendiculares entre si. Lembra, isso também já é conteúdo passado, mas só para relembrar. A gente tem dois tipos de retas. Retas paralelas, que são retas que nunca se cruzam. Show? E a gente tem retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São retas que se cruzam. Tá? Então, percebam, se vocês olharem, vocês vão ver aqui. É um conjunto de retas perpendiculares entre si. Ou seja, a gente tem diversas retas e elas sendo perpendiculares entre si, em diversos eixos, tá? Daí a gente tem a presença do que a gente chama de par ordenado. O que são par ordenado? Par ordenado é um conjunto de dois números, tá? E como é que a gente vai descobrir qual é esse par ordenado? É justamente pela linha que representa x e pela linha que representa y. A gente tem um par ordenado na parte das abscissas. O que são as abscissas? É, no caso, a posição de x nesse gráfico. Lembrando, pessoal, eu não sei se vocês lembram disso em aula, mas só para recordar. A gente tem que qual dessas duas linhas aqui? Essa mais embaixo ou essa mais ao lado, que vai ser x? Essa mais abaixo. Essa linha daqui, ela representa x, tá? Onde eu acabei de fazer. E essa linha daqui, ela representa y. Beleza. Daí a gente tem par ordenado. O que é um par ordenado? Eu vou fazer aqui como exemplo. A gente tem um par ordenado A, B. Vamos pensar que A e B pode ser qualquer número, tá? Mas esse é o par ordenado que eu vou utilizar para explicar aqui para vocês. A gente tem no A abscissa, tá? E a abscissa, ele indica a posição de quê, pessoal? De x. Então é como se esse A aqui ele fosse x. E esse B é o eixo da ordenada. O que significa isso? Eixo da ordenada é aquele número que está presente em y. Show? A posição do y. Somente isso. Ah, mas está muito abstrato. Ah, eu não estou conseguindo entender. A gente vai entender agora, indo para exercício. Como eu falei, matemática é prática. Então, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, vocês também precisam fazer aí, para que isso fixe na cabeça de vocês. E amanhã, ó, uma excelente prova, se Deus quiser. Beleza? Vamos lá. Aqui nesse plano cartesiano, e vocês podem perceber que a gente tem alguns pontos, correto? E esses pontos, eles servem para quê? Justamente para denotar qual é o par ordenado dentro desse ponto. Então, tipo assim, por exemplo, a gente tem, eu coloquei aqui como comando, para escrever as coordenadas abaixo. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar onde esse ponto está situado. Por exemplo, a gente tem a letra A, perfeito. Onde que a letra A está situada? Vê só. A gente vai olhar o ponto de convecção. O que é ponto de convecção? É onde se cruza, tá? Então percebam, o A, ele se cruza onde, pessoal? No 2 com o número 3. Vou marcar aqui para ficar mais fácil, ó. O ponto A, ele vem do 2 aqui e do 3 daqui. Perfeito ou não? Perfeito. Então a gente tem que temos a presença do número 2 e do número 3. Como é que a gente vai colocar? Mais uma vez, isso é muito fácil. É mais fácil que tirar doce da boca de criança. Vamos lá, pessoal. Qual que vai ser a coordenada do eixo A? A gente abre um parêntese aqui. E a gente vai colocar primeiro o eixo da abscissa. O que é o eixo da abscissa? É justamente o eixo que representa um número que está na posição do x. Quem é a posição do x? É a posição da linha que está na horizontal ou que está na vertical? Na horizontal. Então a gente olha para o primeiro número. Qual é o primeiro número que tem ali? 2. Então a gente põe aqui, ó, 2
ponto e vírgula. E agora a gente vai olhar o número que está na posição da ordenada. E qual é a posição da ordenada? A posição de y. E lembra, qual é a linha que representa y? É a deitada ou a em pé? A em pé, na vertical, tá? Então a gente tem o número 3 ali. Daí a gente coloca 3. Pronto, encontramos a coordenada. Isso aqui é muito fácil, pessoal. Isso daqui é muito fácil. Caso não tenham entendido, fiquem tranquilos, tá? Eu vou repetir o processo mais algumas vezes. Vocês percebem, eu coloquei até a letra J. Então, assim, em caso não tenha entendido na primeira, podem entender na segunda, na terceira. Agora sim, na última tem que ter entendido, tá? Vamos deixar isso combinado aqui. Beleza? Mas é muito simples, é muito fácil. Vocês vão conseguir pegar. Vamos lá, vou ajudando vocês. A coordenada B. Primeiro, o que é que a gente tem que fazer? Vamos encontrar onde é que está essa danada. B, achei. Eu vou fazer agora na cor verde, tá? Com marca-texto. Achei o B tá aqui, ó. Beleza. E agora, como é que eu vou saber a coordenada desse danado? Simples, pessoal. A gente vai olhar primeiro o eixo da abscissa. Abscissa, posição de X. Vamos lá. Na posição de X ele tá aqui, ó. 7. Beleza. Então, qual vai ser o número que eu vou colocar aqui? Vou abrir o parênteses e vou colocar o quê? 7. Porque lembra, o eixo da abscissa ele vem primeiro, tá? Agora, a gente vai olhar na posição da ordenada. Ordenada é a posição de y. Então, a gente tem que, ó, tá partindo de onde? Do 5. Perfeito. Então, qual vai ser o outro número que eu vou colocar? 5. Estão conseguindo entender? Muito fácil, né? Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, até porque a gente já está em 30 minutos de aula e a gente tem mais 2 conteúdos ainda pela frente, tá? Mas vocês vão pegando e qualquer dúvida, mais uma vez, sigam à disposição, tá? Vamos lá. Vou mudar mais uma vez a cor para ficar melhor para entender. Agora vamos encontrar a posição C. Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Encontrei. Vamos olhar primeiro o eixo das abscissas, que é o de X. Olha só. Cheguei, C. Então, o eixo X, ele vale quanto? 3. Agora a gente vai encontrar o de Y. O de Y vale quanto? 5 também, tá? Então, agora a gente coloca o 5, fecha parênteses e acabou. E nisso a gente vai. Beleza? Fácil, né? Muito. Vamos lá. Vamos agora para a letra D. Cadê o D? Vamos começar pela abscissa, que é o de X, tá? Aqui embaixo. A gente tem que o da abscissa, ele vale 5. Então, eu vou colocar 5 aqui. Agora eu vou encontrar a ordenada, que no caso é o de Y. E vai estar valendo quanto? 2. Tá? Daí eu coloco o número 2 e fecho parêntese. Estão conseguindo entender? Espero que sim. Agora a gente vai ver da letra E. Onde é que está essa danada da letra E? Achei. O que é que a gente faz primeiro? A abscissa, depois a ordenada. Vamos lá. Ele está saindo na abscissa na posição 8. Então é o primeiro número que a gente põe. Lembra, o primeiro número que a gente põe, não adianta nada vocês entenderem o conteúdo e acabarem fazendo errado na prova. O primeiro número que a gente põe é o que está na abscissa. A abscissa, lembra, é essa linha horizontal, tá? Por favor, não esqueçam disso. E o segundo número é o da ordenada, que no caso é o que está presente na linha vertical, tá? Que é representada pelo Y aqui nessa figura que a gente está vendo. Beleza? Agora, como eu disse, a gente está na E. A gente já encontrou o eixo da abscissa, agora a gente vai ver o da ordenada. O da ordenada, a letra E está no número 2. Então, vamos fazer só o caminho aqui, só para a gente ir seguindo. Tá? Então, a gente tem que... O segundo número que a gente vai pôr aqui é número 2. Porque é o eixo que está presente em Y. Beleza? Vamos lá, um pouquinho mais rápido agora para a letra F. A letra F, na abscissa, ela parte do 5. Ela está aqui em cima, ó. Então, ela vale 5. E a ordenada, ela está aqui em cima. Ela vale 6.
Letra G. A letra G, ela está em 1, aqui embaixo. Então, o primeiro número vai ser 1. E o segundo número está em 4, que no caso é a ordenada. Tá? Então é 1,4. É a coordenada. É como se fosse um mapa. Vamos pensar nisso aqui como sendo um mapa. Eu acho que esse exemplo é até melhor. E cada um desses números representa tipo uma rua, um cruzamento. Então vamos supor assim, onde que Juliane está perdida? Juliane está perdida, por exemplo, na posição, sei lá, na posição 7, 5. Onde é 7, 5, se a gente for olhar? Lembra, 7 começa com o X. Perfeito? Então a gente vem aqui, ó, 7 aqui embaixo. E na posição 5, aqui, ó. Opa! Então qual é o ponto que Juliana ia estar? No ponto B. Show? Vamos lá, vamos adiante. Eu vou mudar um pouquinho a cor que já ficou um pouco repetitiva. Eu vou botar agora... Deixa eu ver uma cor bacana. Amarelo, para dar uma diversificada. Agora a gente tem um ponto H. Onde é que está o ponto H? A gente começa primeiro vendo a abscissa. H ele está aqui, ó. Se a gente for olhando, o H está aqui, valendo 5, tá? Então a gente põe o primeiro número como sendo 5 e depois a gente olha agora a linha vertical, que é o eixo da ordenada. O H ele está na posição 4, então a gente vem, chegou, marcou, daí a gente põe 4 aqui, tá? 5,4 é a coordenada desse ponto. Agora a gente vai para o I. O I ele está muito facinho, muito fácil de encontrar. Ele está na abscissa na posição 1 e na ordenada na posição 1. Então ele vai ser 1, 1. Show. Agora esse ponto J eu coloquei para que vocês tenham atenção, tá? Porque vê só, a gente tem na abscissa que ele vai estar valendo 2. Lembrando, o ponto J é esse aqui, ó. Tá? Então na abscissa ele vai estar valendo 2. Show de bola. E na ordenada ele vai estar valendo o quê? Sendo que a ordenada começa a partir daqui, ó. E ele está aqui. E agora? O que é que vai estar valendo na ordenada? Pessoal, atenção. Quando a gente tiver um número que ele esteja na linha em si, um deles vai possuir um número e o outro vai ser 0. Por que 0? Porque, vê só, foi como eu acabei de falar. A partir do momento em que ele não está em nenhum ponto a partir do número 1 nas ordenadas, então significa que ele é o quê? Ele está antes de 1. Antes de 1 tem o quê? 0. Show? Conseguiram compreender? Então, quando a gente tiver, por exemplo, no J, um número que está ligado à linha, a gente vai ver. Se esse número que está na linha, ele representa a abscissa ou representa a ordenada, e daí, a partir do momento que a gente fizer essa identificação, a gente vai colocar o número, por exemplo, aqui, esse J, ele está no ponto da abscissa. Então, o número que está tocando nele vai ser o que vai estar na posição de X. Tá? Então, a gente coloca 2. Porém, na ordenada, não tem nenhum número tocando ele. Tá? E ele está antes de 1, então ele vai ser o quê? O segundo ponto. 0. Show? Fácil, né? Isso aqui é bem tranquilo. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Mais uma vez, esse material vai ficar disponibilizado para vocês. Aqui eu coloquei somente como um exemplo. Acho que depois até para vocês treinarem. É bem bacana, caso vocês queiram, né? Enfim, mais um assunto finalizado. Esse assunto também é super tranquilo, é bem fácil. Eu espero que vocês consigam resolver amanhã na prova. E também torço, obviamente, para que seja a maior parte das questões. Até porque eu acho que quanto mais fácil for, melhor também é para a nota, não vou mentir. Óbvio, eu queria que vocês tivessem um nível de conseguir tirar e acertar as questões mais difíceis. Mas a gente sabe que a gente está um dia da prova e a gente pretende, né, espera que caiam as questões mais fáceis até para facilitar e conseguir tirar uma boa nota. E a partir do ano que vem vocês focarem para não entrarem mais em recuperação e conseguirem acertar da questão mais fácil até a questão mais difícil. Porém, como não é essa situação, a gente está na situação de recuperação, vocês precisam tirar uma ótima nota, eu espero que
a gente tenha mais questões como essa para que vocês consigam ter cacife para conseguir acertar. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá que a garganta do professor já está arranhando já. Vamos lá, vamos adiante. Essa parte aqui agora é muito fácil. É muito fácil. Tá? Mas agora a gente tem o retorno dos benditos cálculos, né? Então, nesse ponto a gente tem que ficar um pouco mais chato. Porém, ainda assim, não é porque fica mais chato que também não seja fácil. Eu acho que vocês precisam ter esse discernimento de conseguir fazer mesmo. E são cálculos tranquilos, vocês vão ver aqui. Eu espero conseguir mostrar para vocês como a gente consegue resolver essa situação de uma forma bem tranquila, bem eficiente. Show? Vamos para cima. Na questão, a gente vai olhar primeiro a questão de tabelas e gráficos em barra. Tá? Vamos lá. Aqui eu coloquei um gráfico, eu peguei da internet, um gráfico onde mostra o consumo de materiais. E quais são esses materiais? Plástico e papel. O plástico sendo representado na cor azul e o papel sendo representado na cor laranja. Tá? E daí a gente tem assim, vocês podem perceber que aqui embaixo está separado por ano, tá? Os anos de consumo 2008, 2009 e 2010. E a gente tem também a quantidade em tonelada que foi consumida de cada um desses materiais nos seus respectivos anos. Show? Acho que vocês têm que ter essa ciência e conseguirem realizar isso e perceber isso também. Tá? Gráfico nada mais é do que interpretação. Então eu vou precisar que vocês estejam muito mais focadas do que o normal para conseguir interpretar esse gráfico da melhor forma possível e conseguir transpor o que está lá para as questões. É só isso que eu espero e é isso que eu torço para que vocês consigam fazer. Show de bola, vamos lá. O que pede o primeiro comando da questão que eu mesmo fiz? Qual é a diferença, que no caso é esse comando aqui, ó. Qual é a diferença entre o consumo de plástico nos anos de 2008 e 2009? Beleza. Quando ele fala em diferença na matemática, eu já expliquei isso a vocês também. Diferença é subtração. Diferença é subtração. Por exemplo, quando perguntar assim, vamos supor, existem dois irmãos, um irmão Joaquim e a outra é Doroteia. Joaquim tem 10 anos, Doroteia tem 5 anos. E daí alguém chega e pergunta, qual é a diferença de idade entre os dois, Joaninha, que é o nome da mãe? Joaninha vai e responde, a diferença de idade entre os meus dois filhos é de 5 anos. Tá, mas o que é a diferença de idade? É aquilo que eu já falei, é um menos o outro. Então é só a gente fazer o de Joaquim, que é 10, e a de Doroteia, se eu não me engano, enfim, eu acabei esquecendo. Daí a gente faz 10 menos 5, que dá 5, que é o valor da diferença, tá? Então, diferença na matemática é sempre subtração. Show? Então, aqui a gente quer saber qual é a diferença entre o consumo de plástico nos anos de 2008 e 2009. Então, agora a gente vai olhar aqui, ó, o que ele está pedindo. Lembrando, plástico é azul ou é laranja? Azul. Então, a gente vai olhar somente para o azul aqui, nos anos em que ele pede, que seria 2008 e 2009, tá? Em 2008, a gente teve uma quantidade de plástico consumida de 20 toneladas. Então, qual é o número que a gente vai pôr aqui, pessoal? 20, porque foi a quantidade de plástico em 2008. Agora, a gente vai para 2009. Qual foi a quantidade? Tá? Eu vou deixar aqui só para marcar aqui para ficar melhor. Em 2009, qual foi a quantidade consumida? 16 toneladas. Então, a gente pega e vem para cá. Ó. Não é diferença? Então é subtração. Menos 16. Quanto que é 20 menos 16? 4. E nesse caso, 4 toneladas. Essa é a diferença, tá? Do consumo de plástico entre 2008 e 2009. A diferença é de 4 toneladas. Show de bola, pessoal? Conseguindo entender? Vamos para cima. O segundo comando é o seguinte. Qual a quantidade total de consumo de papel no gráfico ao lado? Ou seja, aqui, esse danado está querendo saber de plástico. Ele não está querendo saber de plástico aqui. Ele está querendo saber de quê? Papel. Então, o que é que a gente vai olhar? A quantidade em cada um dos anos e somar. Por que somar? Porque ele quer a quantidade total, pessoal. Então, se é o total, a gente soma.
Tá bom? Então vamos lá. Ele quer saber de papel, então vamos olhar a quantidade de papel, né? Que ele está pedindo, vamos fazer, ó. A gente tem aqui, ó, em 2008, que é o primeiro ano, a gente tem uma quantidade total consumida de 4 toneladas. No segundo ano, que é 2009, a gente tem uma quantidade total de 8 toneladas consumidas. E no ano de 2010, a gente tem uma quantidade total. Deixa a gente marcar aqui. A gente tem uma quantidade total de 16 toneladas consumidas. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 16, 8 e 4 e vamos somar. Só isso. Muito fácil. Então vamos lá. 16 mais 8 mais 4. Mais 4. Vamos lá. 16 mais 8. Vou fazer aqui para ficar mais fácil de exemplificar. Essa soma daqui é igual a 24. Show? 24 mais 4 é igual a 28. Então a gente tem que o resultado total dessa conta é igual a 28 toneladas. O que significa 28 toneladas, pessoal? É o consumo de papel nos anos de 2008, 2009 e 2010. Show até aqui? Tranquilo, né? Barbada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Terminamos mais um conteúdo. É só isso. Vocês vão precisar identificar os números que estão no gráfico, tá? E a partir daí vocês vão precisar realizar essas contas, as contas que forem pedidas. Mas assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como vocês viram. É muito tranquilo, vocês vão conseguir tirar isso de letra. Assim eu bem espero, tá? E mais uma vez, qualquer dúvida, sigo à disposição para tirá-las ao fim da aula, caso ainda persista. Agora, vamos finalizar, finalmente, que já está quase dando 1 hora de aula e eu esqueci de trazer água para cá. Então, assim, minha garganta tá que tá. Esqueci, minha garrafa tá vazia. Então, vamos lá. Como último conteúdo, a gente tem gráfico de setores, tá? O que são gráficos de setores? É o que vocês estão vendo. São gráficos em que eles são zoneados. A gente tem uma separação entre eles e geralmente ele tem uma porcentagem. E para isso a gente vai precisar de um total e daí desse total a gente vai descobrir quantos por cento que a gente vai estar falando, né? De quantas pessoas estarão sendo contempladas no seguinte problema. Aqui a gente tem um gráfico de setor que mostra os transportes utilizados pelos alunos para ir para a escola e daí as suas porcentagens. Basicamente, explicando esse gráfico para vocês, o que é que a gente tem, turma? A gente tem que, dos transportes que as pessoas utilizam para ir para a escola, esses alunos dessa escola, 40%... Eita, acabou... 40% vão de quê? A gente vem para cá e olha a cor correspondente. 40% vão a pé. Então, 40% dos alunos dessa escola vão de quê para a escola? A pé. Daí a gente olha para cá. 25% desses alunos que vão para essa escola, eles vão de quê? De carro. 15% desses alunos, eles vão para a escola de quê? De bicicleta. E por fim, mas não menos importante, 20% desses alunos vão à escola de quê? De ônibus. Tá? Essa é digamos assim, a definição e a interpretação desse gráfico. Porém, o que vai cair na prova, pelo que eu vi nos livros e que o professor colocou, é o cálculo para a gente descobrir a quantidade de pessoas que são contempladas. Porque, por exemplo, desses 40% é uma quantidade de pessoas, entendeu? Por exemplo, quando a gente fala assim, numa escola, 60% são meninos e 30% são meninas. Beleza. A partir daí a gente entendeu que a gente tem uma maior quantidade de quê na escola? De meninos ou de meninas? De meninos. Porcentagem é sempre uma representação, digamos assim, mais simplória
do que, por exemplo, a gente falar a quantidade total mesmo de pessoas. Vamos supor, sei lá, eu vou chutar, tá? Esses números não tem nenhuma relação e a gente não tem nada certo que eu acabei de pensar para tentar exemplificar para vocês. Sei lá, numa escola, então, ao invés de a gente falar 60%, a escola teria 120, 120 meninos e, sei lá, 80 meninas, entendeu? Mas aí quando a gente utiliza a porcentagem, a gente meio que generaliza, a gente acaba meio que digamos assim, simplificando o dado, para a gente não colocar a quantidade exata, sabe? E às vezes a questão da própria matemática é para dificultar a vida da gente mesmo, mas a gente tem que dar nossos pulos e vamos adiante, né? Então vamos lá. Nesse exemplo, a gente sabe que a escola ela possui 480 alunos, então a gente tem um número total. Daí, o que é que ele vai pedir no comando? Ele vai pedir para que a gente descubra o total de certa porcentagem. Então, tipo assim, ó, na letra A ele pergunta: quantos alunos utilizam o ônibus para ir à escola? Qual é a porcentagem de alunos que vão de ônibus para a escola? 20%. Então, como é que a gente faz isso? Eu mostro para vocês agora. Vem comigo aqui, preste atenção, tá? Por favor. Vamos lá. A gente tem um total de 480 alunos, perfeito? Show. Daí, qual era a porcentagem mesmo de alunos que iam de ônibus para a escola? Eu retorno aqui caso não lembrem, 20%. Lembra, como é 20% na forma de fração, que eu já disse a vocês? 20% é quanto? 20 por 100. A partir daí, agora a gente realiza o cálculo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vê só, como é que a gente pode fazer isso? Tem uma forma muito mais fácil que eu explicava sempre para vocês. Embaixo a gente tem uma divisão. Sempre quando a gente tem uma divisão de um número que tem uma potência de 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente, a gente pode cortar os números que estão embaixo com a quantidade de zeros que tem em cima. Por exemplo, aqui embaixo a gente tem quantos zeros? 2. Em cima a gente tem quantos zeros? 2 também. Então o que é que a gente pode fazer? Ó? Vral, vral, cortou, cortamos. Vral, vral, cortou mais uma vez. Show. Então agora a gente não tem mais nenhum número para dividir. A gente vai olhar somente para o número que ficou. Qual foi o número que ficou? 48 aqui e o 2 aqui. Então esses dois a gente vai realizar uma multiplicação entre eles. Para a gente descobrir a quantidade. Tá? Então aqui seria 48 vezes 2. 48 vezes 2 é igual a 96. Tá? 96 o quê? Alunos. Mas 96 alunos o quê, Paulo? 96 alunos vão para a escola de ônibus. Show? 96 de um total de 480. Tranquilo até aqui? Vamos adiante, vamos lá. Agora, a próxima pergunta é: quantos alunos utilizam carro para ir à escola? Vamos olhar de novo lá no gráfico a porcentagem. Nesse gráfico, quantos por cento dos alunos eles vão de carro para a escola? 25%. Então a gente volta lá para o cálculo e começa a fazer. Quantos alunos no total a gente tem na escola? 480 alunos. E qual é a porcentagem? 25%. Mas espera aí, 25%, 25%, 25 por 100. Show? Acho que entenderam, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, como eu já expliquei para vocês, o corte dos números da quantidade de zeros que tem embaixo com a quantidade de zeros que tem em cima. A gente tem 2 zeros aqui embaixo, vamos mudar a cor para ficar melhor. A gente tem 2 zeros aqui embaixo e um zero em cima. Então, quantos zeros a gente vai cortar dos de baixo? Um só. Porque, lembra, a gente tem que cortar em quantidades iguais, tanto em cima quanto embaixo. Tudo na matemática que a gente fizer de um lado, a gente faz de outro. Tudo que a gente fizer em cima, a gente faz embaixo. Tudo tem que ser igual. Igual, igual, igual. Tá? Então, se a gente só tinha um único zero, a gente só em cima, então a gente só pode cortar um único zero embaixo. Esse outro zero, ele permanece. E ele vai ser utilizado para a gente dividir no final a conta. Tá? Então, no fim das contas, a gente teve o número 48 e 25. Então, o que a gente vai fazer entre eles? Multiplicar. 48 vezes 25 vai dar 1.200. Eita, perdão, deixa eu mudar a cor para continuar do mesmo jeito. Vai dar 1.200. Porém, o que acontece?
Lembra do número que ficou aqui embaixo, ó? Eita, acabou. Perdão. Lembra do número que ficou aqui embaixo? O 10? Agora ele vai ser utilizado. Ele continuou embaixo. A gente não mexeu nele. Agora ele vem para cá, ó. Vou reescrever o 10 aqui. Beleza. Agora a gente tem 1.200 dividido por 10. Como é que a gente faz isso? Lembrar de novo. A gente olha a quantidade de zeros que tem em cima e a quantidade de zeros que tem embaixo. A gente corta, tá? Vê só. Aqui embaixo a gente tem um zero. Cortamos e cortamos com o de cima. Agora qual foi o número que ficou? 120. E 120 é o resultado. Então, quantas crianças utilizam carro para ir para a escola? 120 alunos. Beleza. É assim que a gente faz. É matemática. Eu tô até destrinchando mais até do que deveria, mas são cálculos que precisam ser mais rápidos. Beleza? Agora vamos para a última questão. Bem, vamos nessa. A próxima pergunta e última, ela pergunta assim: quantos alunos vão a pé para a escola? Vamos olhar de novo a porcentagem. Desse total do gráfico em setor, quantos alunos eles vão a pé para a escola? 40%. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega o total. Qual é o total de alunos dessa escola? 480. Vezes a porcentagem, que é igual a 40%. Show? Daí, agora como é 40%, é 40 dividido por 100. A gente já pegou esse macete, já estamos tranquilo quanto a isso. Beleza, show de bola, vamos para cima. Agora, a gente vai olhar de novo a quantidade de zeros. Lembra? A gente tem que utilizar a matemática a nosso favor. Se a matemática nos dá essa possibilidade de utilizar esse recurso, a gente vai fazer o quê? Utilizar. Simples assim. Então vamos lá, vamos terminar. Vamos terminar. Para tirar um 10 nessa prova amanhã. Eu quero um 10. Eu quero um 10. Depois de uma aula dessa, toda bem explicadinha, detalhadinha, eu quero um 10, beleza? Então, estamos combinados amanhã. Vamos fechar com um 10. Chuchu, beleza, tranquilo. Vamos lá. É só cortar. A gente corta um em cima, não, um de baixo com um de cima. Cortou um de baixo com um de cima. Beleza, não temos mais nenhum zero, nem em cima e nem embaixo. Conseguimos aquilo que a gente queria. Agora a gente vai realizar a multiplicação dos números que sobraram. E quais foram eles? O 48 e o 4. A gente vai multiplicar esses números. E quanto que vai dar essa conta? 48 vezes 4 é igual a 192. O quê? Alunos. Mas, professor, 192 alunos o quê? 192 alunos que vão para a escola a pé. Beleza, meninas. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Essa folha, ela vai estar disponibilizada para vocês, tá? Toda respondidinha assim, do mesmo jeitinho que eu fiz, justamente para auxiliar no estudo de vocês. E, assim, de verdade, eu espero que tenha sido algo que não vá ser frequente na vida de vocês, a questão da recuperação. A gente já conversava isso enquanto eu ainda ensinava vocês. E eu fico muito chateado quando eu vejo que, enfim, acaba que vocês não tratam isso da devida importância, né? Que necessariamente tem na vida de vocês. Então, que essa aula tenha servido não somente como ajuda para o conteúdo da prova de amanhã, que foi o meu principal objetivo, é justamente ajudar vocês, mas que sirva também como uma questão de aprendizado para lá na frente vocês não passarem novamente por essa situação e, enfim, serem estudantes competentes e que não vão para a recuperação, que ficam livres bem mais cedo e bem mais rápido, né, do que os demais. Mais uma vez, reitero, qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente do Reforço com Amor se faz. A gente faz isso como o próprio nome da instituição que a gente representa tem. A gente faz com amor e a gente faz isso para vocês e por vocês, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham assimilado, tenham aprendido e que terminou essa aula, exercício, mais uma vez. Pega o caderno mais, ó. Vai fazendo, vamos fazendo. Porque só assim a gente aprende. Tudo isso aqui que eu fiz, eu aprendi na minha vida como? Fazendo. Eu não aprendi lendo um livro. E, assim, livros aqui tem vários, mas eu não aprendi lendo um livro, eu aprendi fazendo.
sabe? Mão na massa mesmo, pegando a caneta e fazendo, sabe? Então eu espero isso de vocês também, assim que terminar essa aula. Foi uma aula grande, mas é uma aula completa, com todos os conteúdos da prova de matemática, tá? Então é isso. Que vocês façam uma ótima prova amanhã e que façam exercício, por favor. Exercícios para que vocês consigam aprender e fixar na cabeça de vocês. Beleza? Um forte abraço, desejo-lhes uma excelente prova e mandem notícias, por favor, de que deu certo, se Deus quiser, e vai dar. Beleza? Terminamos por hoje. Agora vocês vão trabalhar à mão, fazendo as atividades. Beleza? Um forte abraço, valeu e mais uma vez uma ótima prova. Estudem, se dediquem e vamos lá, vamos para cima.